Conselho da cidade de Florianópolis. Vamos lá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Para a gente começar, então, vamos começar com a aprovação da ata da reunião da semana passada. Houveram manifestações, todas foram encaminhadas e alteradas. Eu vou colocar em votação. Quem não tiver nada contra, é só manter como está. Abra a votação, então. Ok, então fica aprovada a ata de número 90 da reunião número 90 do Conselho das Cidades. Pessoal, hoje a nossa pauta, vamos tentar ser o mais objetivo possível, tá? Ela é basicamente uma continuação da última reunião. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou começar com algumas informações gerais que não estavam descritas, mas que é de bastante importância e que eu vou informar o Conselho. A primeira delas é que estamos abertos à consulta pública da revisão do Código de Obras de Florianópolis. André, se você puder colocar ali na tela a Replan. Então, pessoal, bastante importante essa questão, tá? Não foi para lá, André. Compartilhar esse aqui. Então, tá, pessoal, no site da Replan está aberta a consulta pública da revisão da Lei Complementar 707 de 2021, que é a lei que instituiu o licenciamento declaratório e que fez a revisão do Código de Obras, que era a Lei Complementar número 60 de 2000. Ela foi aberta no dia 26 de fevereiro e fica até o dia 26 de março para manifestações diversas em relação à minuta da lei, tá? A minuta da lei não, a própria lei 707. Essa lei tem uma ação civil pública que exige que a gente faça a participação popular da revisão, que na época não foi feita, então agora a gente está fazendo a participação popular para ver se existe alguma mudança em relação àquilo que está na legislação atual. Então, né, convido todo mundo do Conselho a participar. Tem o formulário ali para manifestação. Pode descer um pouquinho. Né? Tem tudo aqui explicado, formulário de manifestação, como vai funcionar a consulta pública. Pode baixar um pouquinho. Como que ela vai funcionar, qual vai ser a metodologia, está tudo descrito. Aqui. E é isso. Então, bastante importante essa revisão, bastante importante a participação de todos os conselheiros aí, todas as entidades que precisarem. A Andressa vai mandar o link da Replan com a revisão do Código de Obras para o WhatsApp e também vai mandar por e-mail em seguida, assim que acabar a reunião, ok? A outra informação aqui, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, na última reunião, a gente ficou de definir em seguida como seria feita a comissão organizadora da Conferência das Cidades, pois havia uma entidade a mais no segmento de movimentos populares. No entanto, em seguida, né, assim que terminou a reunião, uma das entidades abriu mão e fechamos a comissão organizadora, que eu estou colocando agora na tela. Aí. Então, ficou os gestores da administração pública e legisladores. Eu, como coordenadora geral, Marcelo Goldborger, representante também da SMPHDU, como adjunto, o Juliano Richter Pires, como representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Luísa, como representante também da SMPHDU. Dos movimentos populares, a UFECO, a ABI e a AMOPRAN. Das entidades sindicais, Sindimóveis, entidades representativas do empresariado, CDL, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, ASBEA, e organizações não governamentais, Instituto Mangue Vivo, acho que tem mais um. Só. Então, a princípio, a gente não tem mais nada, não tem outras entidades, não precisaria fazer votação e fica fechada a comissão organizadora da Conferência das Cidades. A gente vai a gente vai publicar a portaria, então, em seguida. A não ser que alguém tenha alguma coisa para falar agora, fica fechada essa questão.
Ninguém levantou a mãozinha, então eu vou continuar. Também gostaríamos de informar, né, que a comissão vai ser instituída agora, mas que nós já temos data para a Conferência das Cidades, lembrando que a gente tem um prazo estipulado pelo Ministério das Cidades. E a gente foi atrás do nosso... Oi, Hélio, pode falar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou dar uma sugestão para talvez a gente fazer um referendamento oficial dessa composição, só para deixar registrado em ata. Tá bom. Faz aí a aprovação formal, para a gente poder deixar registrado em ata e não haver dúvidas no futuro, aí, por favor. Eu acho que é melhor. Vou fazer então, Hélio. Então, acabei de ler a composição, vou colocar em votação. Se ninguém tem nada contra, fique como está. Se alguém tiver alguma coisa contra, levanta a mão. Ok, então fica aprovada a composição da comissão organizadora da Conferência das Cidades da forma como apresentado. Vai ser publicada a portaria 001 de 25, provavelmente hoje. Em relação à conferência, nós já buscamos lugar e nós conseguimos um lugar no dia 10 e 11 de abril, que é no auditório Antonieta de Barros, na Alesc. Além do auditório, que cabe 500 e tantas pessoas, nós teremos à disposição 2 salas de comissão para fazer as plenárias menores temáticas. Tá? Então, claro que tudo isso ainda vai ser organizado, mas o local e a data nós já temos. Então, desse aqui, acabou. Também foi. Em relação aos comitês técnicos, na última reunião, vocês ficaram de mandar sugestões e eu ia convocar uma extraordinária para a gente votar a composição de cada comitê. No entanto, não houve a manifestação de interesse de mais entidades do que cada comitê pode comportar, que eram 5 representantes, foi o que foi estabelecido na última reunião. Oi? 6 representantes por cada comissão. 6 representantes por cada comissão, desculpa. E algumas delas foram preenchidas. A exceção foi a ASDER, que se manifestou agora há pouco, né? Andressa, a ASDER se manifestou na semana passada e pediu para participar também dos planos setoriais. E aí, agora a gente vota na seguinte questão: ou a gente amplia um a mais nos planos setoriais, ou a gente vota nas entidades que poderão participar. Dos planos setoriais, manifestaram interesse Sinduscom, OAB, está na tela? Dos planos setoriais manifestaram interesse Sinduscom, OAB, o FECO, a CIF, CDL, com Jardim e, na semana passada, as DEA. Na infraestrutura urbana, a COF, Sinduscom, OAB, Instituto Mangue Vivo, com Jardim, CDL. Comunicação e eventos, IASC, Sinduscom. Indicadores da política pública urbana, desculpa. OAB, Amopran, o FECO, Sinduscom e Coqueiros. E no Comitê de Informação, Amopran e Sinduscom. Eu sugiro que nós que a gente faça a inclusão das DEA no primeiro comitê, e assim temos 7 representantes. Provavelmente é o comitê de maior demanda, então mais gente trabalhando também não vai ter grandes problemas. Hélio, tu quer falar? Gostaria, sim, presidente. Primeiro que na segunda comissão lá, a de, acho que é infraestrutura urbana, se puder voltar ali, e eu havia mandado um e-mail solicitando indicadores urbanos lá embaixo. Isso, infraestrutura urbana, só um pouquinho, isso. Aí ficou o meu nome. Não, pode descer ali. Pode descer. Infraestrutura urbana, tá. Isso, infraestrutura urbana. Isso, ficou o meu nome e do Cássio. Aí é só o Cássio Taniguchi que participa. Tá? Na de cima sou só eu e na de baixo é só o Cássio Taniguchi que participa. Só para corrigir. Olha, a gente está colocando a entidade e não o titular, e não o titular ou suplente. Aí vocês podem se alternar ali ótimo. Na presença da comissão. Tá? Ok, obrigado, entendi. Pessoal, se não houverem
Se não houver nenhuma manifestação contrária à inclusão das BEA no primeiro comitê, que é de planos setoriais, a gente só incluiria mais um. Pode falar. Eu só gostaria de que vocês pudessem estar atentos ao regimento em relação à proporcionalidade, né, para isso não ferir e a gente não ter comprometido os trabalhos novamente. Então, seria interessante ver se isso não compromete a proporcionalidade. Se comprometer, aí, se houver comprometimento, aí é importante vocês avisarem, porque daí o meu voto é de um jeito ou é de outro. Depende do comprometimento da proporcionalidade. Eu gostaria de seguir estritamente o regimento. A gente vai verificar, tá? E informamos em seguida. Ivana, a Suzana gostaria de participar da comissão de infraestrutura urbana. A minha suplente é possível ainda ou não? Ela já está completa, né? Ela já está completa também. Aí tem que ver essa questão se vai incluir mais um ou não. Seria o FEC, né? Uhum. A gente vai verificar, tá, Kelly? Certo. A questão da proporcionalidade. Eu vou pedir para o pessoal verificar aqui no regimento e já verificamos. Carlos? Não, só para deixar registrado, eu acho muito importante e saudável, né, que nós conseguimos achar uma maneira efetiva, tanto da UFEC quanto das BEA, participarem dessas comissões. Durante muito tempo, nós ficamos tentando achar pessoas que estivessem interessadas na discussão da cidade. E nesse momento, né, quanto mais puderem estar efetivamente participando e com vontade, né, é importante. Então, de alguma maneira, temos que achar uma forma dos dois participarem dessas comissões. Obrigado. Nós ficamos com duas comissões bastante... Tem ninguém, né? Que são as de comunicação e evento, que tem bastante trabalho, e a de formação, que foi um pedido do próprio conselho, acabou que ficaram só 2 representantes. Então, também, né, se essas entidades talvez quiserem participar desses outros 2 grupos, também seria interessante. As BEA. Oi, boa tarde. Eu gostaria primeiro de pedir desculpa porque a gente perdeu o tempo, embora eu já tinha manifestado desde o início o interesse em entrar no grupo de planos setoriais, mas reforçando a fala do colega o Carlos, a gente tem muito a contribuir neste grupo. Então, eu acho que vale mais a pena olhar para esse caminho do que a gente não participar. Seria o grupo certinho que nós das BEA temos como contribuir e, assim, bastante. E nós seremos atuantes nesse grupo. Então, se houver a oportunidade, nós agradecemos. Nós estamos verificando aqui a possibilidade. Okay. Assim, muito obrigada, tá? Se o pessoal fizer... Só queria reforçar a importância. Ótimo. Carlos? Só para reforçar também o que tu falaste aí sobre aquelas comissões que estão com menos participantes, né? Eu acabei escrevendo o Sinduscom em todas elas, né? Porque já que eu estou defendendo essa participação, né, nós vamos, por sacrifício, aí, vamos participar de todas as comissões. Tá? Obrigado. Ótimo, Carlos. Na verdade, vocês já estavam em todas. Mas vamos lá. Pessoal, a gente está verificando aqui. Hélio, eu posso passar para o Jorge, que eu acho que tu já fez a fala 2 vezes. E... Não? Não, é só para esclarecer que eu também corroboro com a fala do Carlos em apoio à participação das BEA e da UFECO nas discussões. Só que, antes de mais nada, a gente precisa verificar o regimento. Só isso. Obrigado. Jorge Getúlio? Boa tarde, pessoal. Só para lembrar que, independente de estar inscrito ou não no comitê, nada impede da pessoa, da instituição participar da reunião, né? Apresentar contribuições também, né? Para isso,
Pessoal, no regimento não existe nada falando de proporcionalidade dos grupos técnicos, pelo menos foi o que a gente verificou aqui. Então, Desculpa, Ivani, mesmo que houvesse, o importante da participação, da proporção é garantir que todos participem. Então, se a gente está colocando mais, não tem problema, né? O problema seria se a gente restringisse só o município, por exemplo. Desculpa aí eu me intrometer sem pedir a palavra, Ivani. sem problemas. Então, a gente vai verificar daqui, está tudo certo. O que nos compete é aprovar os membros. Não existe nenhum número máximo de participantes, nem proporcionalidade, nem número mínimo. Então, eu acho que aqui cabe aprovar. A presidência mantém a posição de incluir, no caso, a ASBEA e agora o FECO, que se manifestou também no de infraestrutura urbana. Se todos forem a favor, a gente pode aprovar as composições dos grupos conforme apresentado. Abro para manifestação. Acompanha a presidência. Anderson? Presidente, eu só sugeri que se conste em ata, que foi aprovado por unanimidade essa inexistência de limite de participação tecnológica no futuro. Tá certo. Então, fica aprovada a composição dos grupos técnicos de trabalho, conforme apresentado na reunião. Muito obrigada. Por nada. Eduardo Locke? Tudo bem, boa tarde. Eu sou suplente, a Marilda não pôde participar, ela teve eu cheguei um pouco mais atrasado, mas acompanho aí a votação com todos. Obrigado. Ficou aqui que tem que ter uma proporcionalidade entre o poder público e as entidades civis organizadas. Então, a gente vai colocar um poder público em cada uma dos comitês, tá? Só para garantir ali o cumprimento do regimento. Tudo bem? Vou colocar em votação de novo. Fica aprovado a composição dos comitês de trabalho, técnicos de trabalho, com a inclusão de um representante do governo em cada um dos planos, cada um dos comitês. Coloca em votação. Fica aprovada, então, a composição com os membros falados na reunião e um acréscimo de um membro do Poder Público em cada um dos comitês. Pessoal, agora nós vamos para a nossa pauta mais complexa, mais complicada, né? Talvez todo mundo vai querer falar. Então, eu vou colocar algumas regrinhas de antemão. Vamos lá. Eu li na semana passada os artigos do plano em que o plano específico de urbanização, né, é regulamentado, e o decreto também. E dessa forma fica estabelecida da seguinte forma: não vai ter uma votação, né? O que a gente precisa aqui é apresentar o plano que vocês apreciem o plano específico de urbanização e o poder público, assim como o interessado, tem que ouvir aquilo que o Conselho das Cidades, né, tem a falar das questões do plano. Então, o que eu sugiro não, o que a gente vai fazer é um compilado de sugestões das entidades do Conselho das Cidades. Essas sugestões serão apresentadas ao prefeito e para fazer a manifestação de interesse público e ao empreendedor para responder a cada uma das interações dos conselheiros da forma como achar melhor. Ok? Cada entidade vai poder contribuir por 2 minutos, então agora, a partir de agora, a gente abre entidade por entidade para fazer a sua interação. Não sei se vocês se lembram de tudo que foi falado na última reunião, de qual é o propósito, não sei se querem que eu revise, mas, a princípio, todas as questões relacionadas ao plano específico de urbanização foi posta na semana passada. Do ponto de vista da prefeitura, o plano específico de urbanização apresentado foi apreciado pelo comitê gestor do plano diretor, que é composto por diversos, né, que é composto pelos diversos órgãos que têm mais
interação com a gestão territorial, com o plano diretor. E entende-se que sim, é interesse do município fazer o desenvolvimento da área de forma planejada, de forma organizada e da forma como está sendo apresentado por hora. Lembrando que esse processo está no seu start, é o pontapé inicial do processo do plano específico de urbanização. É com base nos materiais que vão ser apresentados, que foram apresentados para o Conselho, que serão disponibilizados para a consulta pública, né, em seguida, que o plano específico de urbanização será elaborado. Dentro da metodologia do plano, além da consulta pública, além dessa apreciação pelo Conselho das Cidades, terão oficinas lá no local, com a população local e promovida pelo próprio empreendedor. Tudo isso vai compor a participação popular dentro do processo de plano específico de urbanização. Lembrando que o plano não é um loteamento, é um plano de ocupação. É o que dispõe como essa área vai ser ocupada, e não, né, os detalhamentos de parcelamento do solo especificamente falando. Kelly, o que você vai falar agora em relação ao PU específico da habitação ou é geral? Ivana, em relação ao nosso pedido de vistas na reunião passada e a apresentação dele. Pedido de vistas? Não, a gente ficou um mês. Da reunião passada para essa reunião, a gente teve um mês de prazo para todo mundo olhar, reolhar, ler, reler. Sim, Ivana, é exatamente isso. A gente gostaria de apresentar a dinâmica que nós vamos apresentar ao nosso voto. Então, cada um terá 2 minutos para fazer a exposição, e não tem voto, Kelly. Aqui são pontos de vista a ser colocado por cada entidade que vão ser consideradas no processo de elaboração do plano. Mas é exatamente o nosso voto, vistas que a gente pediu na reunião passada. Várias outras entidades pediram, inclusive. Mas o que isso significa exatamente, Kelly? Exponha que vocês querem mais tempo para verificar qual foi o pedido? Não é isso, Ivana. Eu só me manifestei para a gente apresentar a dinâmica que a gente vai constituir, já que são várias entidades que elaboraram um único documento. Ok, cada entidade tem 2 minutos, vocês podem dividir o documento, cada parte, Sim, cada nós já entidade fala fizemos por 2 isso. minutos. Era uma questão para te apresentar o que a gente definiu, de que forma a gente vai apresentar o voto, já que é um voto de várias entidades. Tá bom, então vocês têm 2 minutos para apresentar a forma como vocês vão apresentar o voto. Sim, como eu falei, nós fizemos um documento único para 6 entidades, o FECO, a Amores, a MABA, a ABI, Procoqueiros e Conjardim. Então, 6 entidades elaboraram esse documento, e a nossa manifestação aqui é de que cada um dos conselheiros que a gente vai apresentar, eles vão apresentar uma parte do que foi discutido e aprovado por nós. Ok. Hélio? Eu acho que cabe esclarecimento, presidente, de que naquele momento foi discutido o voto de vista, tendo em vista que a gente tinha uma perspectiva de fazer uma votação pela aprovação, não. Mas como isso não cabe, você está explicando que é só pegar algumas contribuições das entidades para que possa encaminhar à prefeitura e ao empreendedor, então não vale a votação de voto nenhum, é só realmente colocar o documento para encaminhamento aos órgãos aí já citados. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, como tem 6 entidades que estão juntas, elas são uma seguidinha da outra, eu vou abrir por elas. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. A nossa apresentação, representando ao FECO, vai ser feita pela Suzana. 2 minutos, tá? Certo. Posso começar? Sim. Tá. Não há interesse público do PEU em virtude de quê? Da proteção legal das águas superficiais. O plano contempla a utilização de praticamente toda a área reminiscente da gleba para a obtenção e descarte de reuso com água necessária e produzida, representando um risco adicional de contaminação. A aprovação do empreendimento sem a garantia de outorga prévia
para os novos usos hídricos representa uma irregularidade adicional e um risco à sustentabilidade hídrica. Dos serviços ecossistêmicos essenciais, a Lei 11.428 de 2006 veda expressamente o corte e a supressão de vegetação quando essa proteger o entorno da unidade de conservação, o que é precisamente o caso da vegetação presente na área do Peu Jurereim em relação à ESEC Carijós. E, finalmente, da incompatibilidade com o plano diretor. O Peu Jurereim contraria frontalmente os princípios obrigatórios ao propor a supressão de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração, comprometendo a integridade ambiental e uma área que presta serviços ecossistêmicos essenciais à cidade. O plano diretor proíbe expressamente parcelamento em áreas de risco geológico 2 e 4, a sobreposição do direito à habitação sobre o usufruto da natureza e é de interesse público manter as áreas alagáveis para prevenir inundações em áreas urbanizadas. A ocupação dessas áreas compromete a função natural e aumenta o risco de inundações. Obrigada. A próxima entidade, na sequência. Acho que sou eu, né? Sim. Hélio Carvalho, do Conjardim. Sobre algumas considerações iniciais, né? Se voto visto analisa a proposta de declaração de interesse público, PEU, Jurerê Internacional, considerando o regime especial de proteção da Mata Atlântica, sua função ambiental estratégica, bem como a obrigatoriedade de participação popular nas decisões que impactam o território, conforme estabelecido no Plano Diretor de Florianópolis. Existem pendências judiciais não resolvidas sobre o termo de acordo firmado entre o da Habitasul, na ACP 99.8094, por danos causados ao meio ambiente. Há 40 anos, a empresa Habitasul Empreendimentos Imobiliários opera serviços de água e esgoto no empreendimento Jurerê Internacional, sem concessão formal e sem supervisão de agência reguladora, conforme constatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCE, no processo 17.008.33305, que identificou prestação de serviço público de água e esgoto de forma irregular, delegados a particular por meio de contrato provisório, ausência de entidade responsável pela regulação e fiscalização em desacordo com a Lei 11.445 de 2007, necessidade de regularização do serviço de submissão à supervisão da agência reguladora. Como confiar numa proposta de sistema de esgotamento sanitário proposto no PEU Jurerê Internacional, que apresenta solução de engenharia que exige falha zero para não contaminar as águas superficiais e o aquífero. Fornecimento de água potável, destino adequado e sustentável do dejetos é de interesse público e, com o atual histórico, não há garantias de que isso será cumprido com o novo empreendimento. Os diagnósticos e as análises de impactos ambientais priorizam apenas a área proposta para ampliação do empreendimento, apresentando deficiências. Acho que terminou o tempo, é isso? A próxima entidade? Pode ser a Amores? Sim, pode ser. Ok. Então, não há interesse público do PEU, e eu vou mencionar algumas das razões: ausência de participação popular e gestão democrática. O plano diretor determina a gestão democrática e a participação ativa da comunidade, nos seus artigos 8º, inciso 5º, e artigo 289, inciso 8º. No entanto, a população
não foi consultada na etapa inicial da declaração de interesse público do empreendimento, o que fere o direito constitucional de participação e compromete a legitimidade do processo decisório, especialmente diante dos impactos ambientais e sociais previstos. Também por omissões técnicas, espécies ameaçadas. Foi constatada a presença do olandi, uma espécie criticamente ameaçada na área do Peu. A falta de levantamento específico viola a Lei da Mata Atlântica, que proíbe o corte de vegetação que abriga as espécies em risco. Sítios arqueológicos, existem 4 sítios arqueológicos nessa área, bens da União sob proteção do IFAM, e que não foram contemplados em estudos de impacto, contrariando as normas de preservação do patrimônio cultural. Riscos de inundação. Não há uma análise detalhada dos riscos de enchente, mesmo com parte da área classificada como ARG2. Impactos na mobilidade urbana. O estudo de mobilidade do projeto apresenta limitações, considerando apenas as residências planejadas e ignorando o tráfego gerado por empreendimentos comerciais e de serviços. Ainda a necessidade de obras nas vias de acesso, duplicação da SC 401, SC 402 e SC 400, sem as quais os problemas de circulação na região do norte da ilha de Florianópolis poderão se agravar. Impacto cumulativo e sistemático. O Peu não foi avaliado de forma integrada com outras áreas de urbanização especial que contém a Mata Atlântica. Obrigada, Daniele. A próxima entidade? Procoqueiros. Ok. Então, a gente entende que não há interesse público pelo seguinte motivo. Então, o Peu não pode ser analisado isoladamente, porque há outras 8 áreas AEU com Mata Atlântica, iguaizinha a essa do Jurerê. Tá? Isso vai acarretar uma supressão total de 448 hectares, que é uma perda irreparável de serviços ecossistêmicos, ainda mais agora na época de mudanças climáticas. Né? Verificou-se também o descumprimento do decreto 25.651, né, que trata do Peu, particularmente ali no artigo 7º, no inciso 4, né, que fala de outros documentos, e fala que deveria ter a anuência de todos os proprietários da área primária. Também falta a carta de interesse dos 22 lotes particulares adjacentes ao UE, que vai ser o Peu, né? Faltou também a carta de anuência do IFAM, devido aos sítios arqueológicos, né? E do próprio ICMBio, da ESEG Carijó, né? Então, são áreas afetadas, diretamente afetadas, precisa ter anuência, né? E abre um precedente perigoso, né? Que a aprovação legitimará a supressão de vegetação nas demais AUEs. E lembrar que a Mata Atlântica não é questão de moda, né? Ela é um bem, patrimônio nacional, isso está na Constituição, inclusive. E vai haver um comprometimento do sistema integrado de proteção ambiental. E haverá agravamento dos riscos climáticos locais em tempo de emergência climática, né? É lógico que não será daqui a 2 anos, mas com certeza não será muito longe. Ainda mais que será criada ilha de calor na cidade, né? E essa vegetação que será suprimida, ela vai fazer falta para a gente. Obrigado. Obrigada, Jorge. A próxima entidade das 6. A UFECO, a ABI, deu para a gente 2 minutos para a gente finalizar e concluir a nossa avaliação, tá? Então, assim, concluindo isso bastante rapidamente, já que nós iremos apresentar a documentação física, todos os comprovantes que foram identificados por nós como ilegalidades, toda a questão técnica vai ser enviada para o Conselho e para todos os conselheiros. E na nossa manifestação, a gente tem a convicção de que esse Peu não tem interesse público, muito pelo contrário. Ele afeta, sim, áreas devidamente preservadas, áreas que precisam continuar sendo contidas para que a própria vegetação, a fauna se mantenha, né, fazendo aí toda a questão da questão climática, né,
das mudanças climáticas estão agravadas, e a gente tem a manifestação dessas 6 discordantes com a aprovação pela Prefeitura do interesse público, já que, ao nosso ver, e de tudo que foi apresentado, o PEU não tem interesse público. Isso é um fato. Inclusive, a própria Habitasul precisa apresentar vários documentos, tem implicações jurídicas sérias, né, comprometimentos e desacordo, inclusive. Então, a nossa manifestação é essa: a gente vai apresentar todos, a documentação que a gente avaliou e todos os anexos, e a gente espera que envie para a Prefeitura também, e que a Prefeitura avalie com bastante preocupação que esse PEU não deve seguir exatamente pela falta de interesse, pela contrariedade. Não tem interesse público, só interesse particular. Obrigada, Ivana. Obrigada, Kelly. Você falou em nome da ABI, certo? Não, falei em nome da UFECO. O espaço que foi concedido foram os 2 minutos da ABI que eles concederam para nós. Ok, então. O próximo a levantar a mão, que tem a mão levantada, é a Rode. Oi, pela COF. Posso falar? Pode falar, Rode. Só o cronômetro. Só um pouquinho, Rode, que o cronômetro saiu aqui em 1 minuto. Pode falar, Rode. Bom, a COF entende que esse PEU ele tem um interesse público. Por quê? O interesse público é previsto no próprio plano diretor, né? Quando ele fala que é uma área de urbanização especial. Se a proposta é de urbanização especial, não tem margem para discricionariedade. Eu acho que, se é uma urbanização especial, ou seja, vão ser abertas ruas, e as ruas são de interesse social e utilidade pública, está lá no Código Florestal, está na legislação federal, então tem interesse público, porque o processo regular, planejado de urbanização é de interesse público. Ele é feito pelo privado, assim como a produção de energia elétrica, né? Ela é feita pelo privado, mas é de interesse público, assim como a construção de N equipamentos, né? Então, não é porque é de propriedade de um CNPJ do Estado que é de interesse público. É de interesse público porque ele atende a um objetivo previsto na legislação de utilidade pública, e urbanização planejada é de interesse público. Então, não tem discussão de que é de interesse público. Segunda questão, as preocupações em relação à supressão da Mata Atlântica, a questão de resíduo, questão de água, questão de enchente, tudo isso é objeto de estudo de impacto ambiental, a ser apresentado no momento oportuno. As pessoas estão confundindo aquilo que é objeto do EIA-RIMA com o que é objeto do PEU. O PEU nada mais é do que um conjunto de regras para o desenvolvimento de urbanização especial, né? Então, eu entendo que ele preenche os requisitos que está na lei. A minha contribuição para esse ambiente de PEU é de que se possa fazer um uso sustentável da maior parte das áreas que vão ficar preservadas, né? Esse PEU da Habitasul, boa parte das áreas vão ficar intocáveis e preservadas. E a sugestão é que seja feita também uma proposta de utilização sustentável dessas áreas para evitar o abandono. Obrigada, Rode. O próximo, não sei quem, coloca ele aqui. Carlos? Boa tarde. Sim, para ser bem objetivo, eu referendo tudo que a doutora Rode falou e reforço, né, essa questão de que nós não estamos aqui discutindo o projeto, nós estamos discutindo um efetivo interesse público, né, e que no entendimento do Sinduscom, ele existe, né? Nós não podemos mais permitir que Florianópolis continue nessa bagunça generalizada que está hoje aí, né? E nós temos que garantir que as áreas ainda disponíveis na cidade possam ser efetivamente ocupadas pelos próximos que virão aqui dentro da lei e da ordem, né? Não é porque os que chegaram nos últimos 50 anos bagunçaram a cidade, né, que os próximos que virão poderão fazer isso da maneira como foi feito. Então, nós entendemos, né, que ele é pertinente e, obviamente, que tudo que foi levantado aí, todas essas questões aí, serão objeto de análise quando do devido processo de licenciamento e aprovação do empreendimento. E só uma última observação, alguém falou aí da Ilha de Florianópolis, né? Não existe Ilha de Florianópolis, existe Ilha de Santa Catarina. Obrigado.
Obrigada, Carlos. Próximo é o Hélio. Dá um refresh no comando. Pode falar. Bom, do ponto de vista da CDL de Florianópolis, nós entendemos, sim, de interesse público e gostaríamos que realmente esses estudos prosseguissem e a gente faz questão de ter a participação popular e nós participaremos de todas essas discussões aí para poder sair com que seja o melhor projeto. E uma solicitação, presidente, eu gostaria que as falas de defesa do documento da UFECO e das outras 5 entidades fossem transcritos na íntegra nessa ata, por favor. Obrigado. Ok, obrigada, Hélio. Próximo é o Anderson. Boa tarde, presidente. Falando em nome da OAB, considerando que essa oportunidade não é análise de licenciamento e tampouco qualquer pedido de supressão de vegetação, mas mera análise de uma proposta de interesse público, que inclusive está sendo submetida à consulta popular, e se falou que deveria ser respeitada, justamente esse é o momento, através do Conselho da Cidade, a OAB se manifesta favorável ao apelo apresentado, e todos esses pontos que foram destacados vão ser depois analisados no licenciamento por um engenheiro sanitarista, por biólogos, e não essa oportunidade que é somente para conferir o interesse público que nós reconhecemos existir nesse pedido. Obrigado. Obrigada pela participação, Anderson. Próximo é o Alexandre. Alexandre, pode falar. Nós não te ouvimos. Boa tarde, presidente. E agora? Agora ouve? Agora sim. Deu uma travada aqui no computador. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, integrantes do Conselho. O Instituto dos Advogados entende que o interesse público é evidente nesse projeto, até porque o estudo é muito bem feito e traz muitas áreas de valorização para a cidade, de um crescimento organizado, com residência, com comércio, equipamentos públicos, geração de emprego. Então, é meio que evidente o interesse público, como bem destacou a Rode e os demais, não é hora de licenciamento ambiental, isso vai ser apurado, né, pelo ICMBio, o Ministério Público Federal certamente também vai olhar com o grupo, então, não tenho dúvida que vai ser respeitada toda a legislação pertinente, ambiental, no momento oportuno. Agora, que é um empreendimento muito bem articulado, muito bem projetado, não tenho dúvidas, então os advogados se manifestam, sim, pelo que está presente o interesse público. Seria essa manifestação, presidente. Obrigada, Alexandre. Peri? Asber? Oi, a Asber, então, também reconhece o interesse público, a gente já analisou o PEU detalhadamente, já conversou com o pessoal da Habitasul, tirar umas dúvidas, isso ainda vai ser desenvolvido junto com a comunidade. Então, nós reconhecemos o interesse público e votamos por hora a favor. Rodrigo? Boa tarde, presidente. Todos os demais, a CIF também, da mesma forma, se manifesta favorável ao interesse público, dando sequência na análise do projeto. Obrigada, Rodrigo, pela manifestação. Não temos mais nenhum pedido, temos um. Não, acabou. Não temos mais nenhum pedido. Só para deixar claro uma questão que foi apresentada pelas 6 iniciais, que a documentação está completa, e a documentação está de acordo com o decreto, não tem documentação a mais para esse momento, tá? Isso foi visto pelo município, que está regulamentado, está dentro do processo. De resto, o município entende que existe manifestação, existe o interesse público, né? Pelo menos o comitê gestor e o plano diretor entende que há o interesse público exatamente pela organização e pela gestão territorial.
né? Você tem um plano de ocupação. Tudo isso que foi falado sobre Mata Atlântica, esgotamento sanitário e todo o resto, passa a ser planejado para uma ocupação futura. E por isso, né, o Comitê Gestor do Plano é favorável, e isso tudo vai ser apresentado ao prefeito para a gente fazer a manifestação de interesse, ou não. Quem vai decidir, no final das contas, aí. Oi, Ivana, só por uma questão de ordem, o material que a gente expôs, assim como toda documentação anexo, a gente quer que conste na ata. Isso, a gente vai enviar o material e vocês colocam como anexo da ata também. Então, se puder encaminhar em seguida da reunião, por favor? Sim. Já iríamos encaminhar anteriormente, mas a gente gostaria de ter apresentado primeiramente aqui na plenária. Ok. Pessoal, em relação à manifestação do PEU, Jorge Getúlio e Dercília, é sobre o PEU ainda? É questão de ordem. Vai, fala. Aqui no PEU foi mencionado lá o laudo técnico da Ambiente, mas ele não veio junto, não foi mostrado. Teria, na audiência pública, que vai ser feita, né? Isso vai ser mostrado, né? Vai. Ou teria já o comitê gestor recebeu esse documento? Não, o resumo desse estudo está dentro dos cadernos apresentados. Então, as informações são aquelas que estão ali no PEU, né? Vamos lá, gente. E tudo isso vai ser publicado para o público externo, e daí toda a comunicação foi adaptada de um estudo técnico para um plano, né, para o caderno mais fácil de ser entendido e por aí vai. Então, essa é a intenção, tá? Sem qualquer assim, seguras intenções, né? Mas não é porque está escrito ali, né? É verdade, né? Não, eu não estou dizendo que é mentira, né? Mas ocorre isso, né? Então, eu, como da Marinha, eu trabalho no setor técnico de hidrografia, então a gente sempre, quando recebe um levantamento, não põe fé, né? A gente tem que fazer análise, né? Então, isso vai ser disponibilizado, Jorge Getúlio. O estudo inteiro vai ser disponibilizado, assim como o estudo de impacto ambiental e por aí vai. Sim, todos esses documentos que foram citados ali têm que ser disponibilizados. Isso. Dercília? Boa tarde. Primeiro, eu peço escusas por não ter me manifestado antes. Na verdade, eu tive um problema de saúde e acabei ficando fora uns dias. E aí, eu vou precisar olhar novamente com os demais colegas lá da AGIM para poder, quero saber se eu posso me manifestar em outra oportunidade, ou é só agora. Ele faz um pedido oficial para o Conselho via e-mail e a gente vai analisar, porque foi dado já 45 dias para análise da documentação. Então, a gente pode colocar isso como depois, mas a princípio o momento já passou, tá? Ok, valeu, obrigado. Por nada. Suzana? Oi, boa tarde. Como foi disponibilizado esses 3 cadernos para nós analisarmos, e não veio a assinatura do responsável que falou sobre cada assunto, é importante que a gente tenha acesso ao nome ou profissional que fez a pesquisa para gerar esses cadernos, porque o papel diz muita coisa, mas não diz nada também, tá? Muito obrigada. Por nada. Pessoal, a princípio fica encerrada, né? Não temos outras manifestações. Tudo que eu tinha para falar em relação aos assuntos gerais eu falei antes e não depois. Então, a princípio, a gente fica com encerrada, a gente vai fazer a ata dessa reunião com todas as manifestações na íntegra, tanto para constar no processo de manifestação de interesse do PEU, quanto para apreciação dos senhores. É isso por hoje. Muito obrigada pela participação no Conselho. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Boa semana.